Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse 19º domingo do tempo comum. Nesse domingo estamos olhando para a vocação de nossos pais. Nesse domingo estamos abrindo a Semana da Família, a Semana da Família que tem como tema este ano Família, fonte de vocações. Temos diante de nós um texto do capítulo 14 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Amados e amadas de Deus, o Evangelho hoje, se percebermos bem, é um Evangelho rico, cheio de detalhes. Claro que a palavra de Deus sempre ela é rica, mas o Evangelho ele é cheio de detalhes. Começa dizendo: depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Os discípulos entram na barca, vão para o outro lado do mar, devem ir à frente de Jesus. Jesus está despedindo as multidões. Depois, diz o texto do Evangelho, depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. O Evangelho apresenta Jesus como modelo do orante. Jesus reza. A oração o coloca em sintonia com o mistério do Pai. Isto é a oração. Rezar é entrar em sintonia com o mistério de Deus. Rezar é tocar o mistério eterno do amor de Deus. Jesus é o Filho, mas o Filho que tem necessidade de rezar é o Filho que tem necessidade de sentir o amor do Pai, de tocar o mistério eterno do amor do seu Pai. Aprendamos a rezar com Jesus. Jesus é o grande orante que quer também nos ensinar a rezar, quer que também nós entremos na escola da oração. Não existe, amados e amadas de Deus, verdadeiro seguimento de Jesus sem oração. Continua o Evangelho. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Jesus está rezando, os discípulos já estão no mar, já estão longe da terra. E como é que se encontram? Diz o texto do Evangelho: a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Quer dizer, o mar estava agitado. Estão no mar, estão navegando, mas o vento é contrário, o mar está agitado. Esta é a situação na qual os discípulos se encontram. Esta imagem mostra como estavam os discípulos, mas essa imagem mostra também
a vida da igreja, a barca da igreja. A barca representa também, em tantos momentos, a vida da igreja. Em tantos momentos é agitada. Agitada pelos ventos contrários, agitada pelos problemas, agitada pelas dificuldades. Esta imagem do barco representa, às vezes, a vida da nossa família, representa a nossa vida pessoal, que às vezes em tantos momentos é agitado. É agitado e tem vento contrário. É a cena. Continua o Evangelho. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Amados e amadas de Deus, agora Jesus vai ao encontro dos discípulos. O texto diz: pelas 3 horas da manhã. Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Imaginem a cena. Jesus andando sobre o mar. Os discípulos talvez nunca o tivessem visto andar sobre o mar, mas aqui se deparam com Jesus andando sobre o mar. Mas pensam de imediato que fosse um fantasma, que fosse outra coisa. Não pensam que é de imediato Jesus. Pensam que é um fantasma. Não conseguem ler num primeiro momento, mediante a noite, mediante a situação em que se encontram, não conseguem ler o que está acontecendo. Ficam apavorados. E o que faz Jesus? Gritam de medo. E o que faz Jesus? Jesus logo diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Amados e amadas de Deus, Jesus convida os discípulos à coragem. Jesus se revela: sou eu, é o nome de Deus no Antigo Testamento. Convida os discípulos a vencer o medo. Os discípulos estão com medo. Mediante a cena que vem Jesus andando sobre o mar. Pensam ser um fantasma, mas é Jesus. Amados e amadas de Deus, andar sobre as águas. Jesus se manifesta aqui como alguém que tem o domínio sobre os elementos da natureza. Jesus se manifesta aqui como alguém que tem o domínio sobre o mar. Ele anda sobre o mar. Andar sobre o mar implica dizer afundar, para nós é impossível. Mas Jesus não, ele anda sobre o mar. Quer dizer, o Filho de Deus, mas o Filho de Deus que tem o domínio sobre os elementos da natureza. Por isso, anda sobre as águas. E o que faz Pedro, então? Pedro diz para Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Amados e amadas de Deus, Pedro quer também andar sobre as águas. E Jesus diz: vem. E Pedro vai andando sobre as águas. Mas mediante o vento, Pedro fica com medo. Quando sentiu o vento, ficou com medo e começa a afundar. E então grita: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão e salva o apóstolo. Mas o censura: homem fraco na fé, por que duvidaste? Amados e amadas de Deus, é a fraca fé de Pedro, que no primeiro momento anda, mas depois vem o medo, vem a dúvida, mediante o vento, mediante as atitudes contrárias. Vem o medo, vem a dúvida. Assim pode acontecer na nossa vida também. Às vezes vamos trilhando o caminho da fé, mas quando vem os problemas, quando vem as dúvidas, nós duvidamos. Nós duvidamos de Jesus, nós duvidamos do poder de Jesus, nós duvidamos da capacidade de Jesus, nós duvidamos de Deus e começamos a afundar. Então é preciso gritar socorro: Senhor, salva-me! E Jesus dá a mão e salva o apóstolo. Jesus também nos dá a mão e nos salva. É preciso gritar. Quando sentimos que estamos afundando, quando sentimos que perdemos o chão,
Quando sentimos na nossa vida que estamos afundando, é preciso gritar como Pedro. Quando a nossa fé se torna fraca, é preciso gritar como Pedro: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão, salva o apóstolo, Jesus estende a mão e nos salva. Mas Jesus censura: homem fraco na fé, por que duvidastes? Quer dizer, é preciso, a fé é um caminho de acreditar em Jesus. A fé é um caminho de se lançar a cada momento no amor de Jesus. Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mediante a cena que vivem, agora proclamam: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amados e amadas de Deus, que encontro com este Evangelho, com o encontro com Jesus que anda sobre as águas, com o encontro com Jesus que se revela sou eu, com o encontro com Jesus que diz a Pedro: vem, andando sobre as águas, e Pedro vem no primeiro momento, mas depois afunda e grita por socorro: Senhor, salva-me. Jesus lhe dá a mão. Que o encontro com os apóstolos que se prostram diante de Jesus, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, nos ajude a uma fé mais profunda, nos ajude a perceber que na nossa vida é preciso crer em Jesus, e quando os ventos são contrários na vida da igreja, na vida da nossa comunidade, na vida da nossa família, na nossa vida pessoal, é preciso acreditar em Jesus. É preciso lançar a nossa confiança em Jesus. É preciso perceber que Jesus é aquele que nos socorre, que Jesus é aquele que vem ao nosso encontro. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.